porque na última semana, Belo Horizonte registrou a primeira morte por coqueluche em 2024. Trata-se de um bebê de apenas um mês de vida que morreu em um hospital público do município. Só neste ano foram registrados 160 casos da doença apenas na capital mineira. Já nos 2 anos anteriores não houve diagnósticos e os números também estão crescendo em outras regiões do país. E para falar disso, eu vou conversar agora com o médico clínico geral e infectologista Francisco Chagas. Doutor Francisco, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Cidade. E a gente já quer iniciar essa conversa perguntando do que se trata a coqueluche, o que é essa doença? A doença coqueluche é uma doença que já poderia ter sido muito evitada aqui no Brasil, né? Mas muita gente ainda deixa de levar suas crianças na primeira semana de vida, né, aos postos de saúde para tomar essa vacina, né? A vacina tem lá disponível, desde 1964 a gente tem um controle desta doença. E esses casos são os casos isolados que acontecem nessas regiões. Como Minas Gerais, né, naquela região periférica de Minas Gerais, muita gente deixa de procurar a assistência médica num posto de saúde. E é tão simples você imunizar essa criança, né? São 3 doses da DTP que você faz e essa criança está imunizada. Então, passa despercebido no cartão de vacinação da mãe e só quem sofre são as crianças. Doutor Francisco, para quem está nos ouvindo, a gente escuta muito falar sobre as crianças serem as principais vítimas, né, da doença, mas adultos também podem ser acometidos de coqueluche? Pode sim, se tiver uma baixa de imunidade, né? Porque, veja, o vírus, o que acontece? Acomete quando você está com o estado imunológico debilitado. Então, pode acontecer, é muito raro, mas pode acontecer. Geralmente, o que a gente acompanha mais são crianças que chegam no hospital com a tosse, que a mãe diz assim, a doença é conhecida como a tosse comprida. Olha, faz mais de 2 semanas que ela vem tossindo direto e a tosse é desse jeito. É uma tosse seca que se caracteriza por um assobiozinho no final da tosse, porque ela fica tão cansadinha que chega ela assobia, você escuta aquele sibilo, aquela zoada, entendeu? Então é muito fácil de dar o diagnóstico, né, e levar no laboratório e fazer, porque que causa a bactéria que causa é a Bordetella pertussis, é o nome da bactéria que causa a coqueluche. Perfeito. E a tosse é o único sintoma dessa doença ou outras coisas podem aparecer junto? Não, existe 3 fases na doença, né? Existe primeiro, né, como uma gripe. Aparece o quê? A corize, né? Aquela fase, né, de escorrer o narizinho, fica o tempo todo escorrendo, né? Então existe a fase que é a primeira fase, que é a fase catarral. Tem a paroxista, que já é com 2 semanas depois. E depois tem a de convalescência. Mesmo assim, a criança fica muito dispineica, cansadinha. Ela está no berço, você vai olhar, ela puxa muito, ela usa muito o tórax, né, para fazer a respiração. Aí você vê ela bem cansada, né, isso daí é sequela ainda da coqueluche. Tem prevenção além da vacina ou a vacina é o principal meio de prevenção? A vacina é o principal prevenção, né? E as outras prevenções, como em todas, evitar locais frios, né, de temperatura que muda com facilidade, né? Deixar ar-condicionado ligado ou ventilador em cima daquela criança dali. Tem gente que bota uma criança de 2, 3 meses e liga o ventilador em cima. Aquele ar ali está circulando, né, levando poeira, levando tudo ali para cima daquela criança. Então, procurar locais arejados, né, e deixar a criança sempre bem nutrida, bem hidratada. Isso daí é a recomendação. Doutor Francisco, a gente sabe, né, que o principal é evitar a doença, prevenir. Mas quando não se consegue fazer isso de forma plena e a doença ela é adquirida ali, qual é o tratamento que a coqueluche ela tem que passar para a criança se curar? É procurar uma unidade hospitalar, procurar um pediatra, né, que tenha conhecimento da doença, né, para fazer o acompanhamento. Não deixar a criança em casa. Muita gente, não, está tomando isso, está tomando um lambedor, está tomando tal. E não é. O tratamento geralmente é feito com antibiótico terapia. Os antibióticos mais usados são a azitromicina e a claritromicina. São esses os
medicamentos usados e é feito em dosagem, né, dependendo do peso da criança. Então, tem que procurar uma unidade hospitalar o mais rápido possível, porque se deixar evoluir, é uma doença que ainda leva as crianças a óbito. E também, né, a gente contar com o poder público, né, doutor Francisco, para, por exemplo, fazer campanhas, né, de conscientização, de informação, principalmente, para que as pessoas saibam o que é a coqueluche, porque eu escutava muito falar em coqueluche quando eu era criança. Depois que eu cresci, eu quase não vi mais, só tô vendo agora, né, com essa volta de algumas doenças, entre elas a coqueluche. Perfeitamente, você está falando uma coisa mais correta do mundo. O que é que acontece? Muita gente deixa de ir no postinho de saúde. Quando vai no posto de saúde, lá tem uma carteira só para anotar as vacinas, né? E chegando lá, quando a criança recém assim nascida, né, já tem que procurar, já abre a carteira, já faz a primeira dosezinha, né, porque é disponibilizado em todos os postos de saúde. E às vezes, sabe o que é que acontece? Existe uma negligência da família, e principalmente dos pais, que não leva as crianças ao posto de saúde, porque quando chega no posto de saúde, é ofertada esse tipo de vacina, sem nenhum gasto para a família. Inclusive, né, essa vacina da coqueluche, ela foi uma das que tem sofrido baixa nos últimos anos, né, depois da pandemia, por conta de desinformação, de achar que a vacina vai fazer algum mal. Não, a vacina ela é essencial para proteger a criança nesse início da vida, onde a imunidade ainda está sendo construída, né? Isso mesmo, né? Falta de informação. Tem que haver uma divulgação maior pelos poderes públicos, né? Pedir crianças recém-nascidas que a mãe procure o postinho de saúde para fazer a primeira consulta, né? Passar também pelo pediatra, né? Que é importante o pediatra dar uma examinada na criança. E geralmente, o que é que acontece? Geralmente chega no posto de saúde já com um estágio avançado da doença. Isso é que complica mais ainda o tratamento. Perfeito. Doutor Francisco, olha, eu quero agradecer muito, né, sua participação aqui com a gente, trazendo essas explicações, deixar claro, né, que esses casos vêm aumentando, mas a gente consegue combater com vacina. Então, muito obrigada por participar, né, e fica agora o nosso alerta aí para quem é pai, para quem é mãe, de principalmente recém-nascidos, de dar essa vacina para proteger a criança. Então, muito obrigada, tá? Eu que agradeço e um bom dia para todos os ouvintes. A gente conversou agora com o médico clínico geral e infectologista, o Francisco Chagas.